Vem cá, pessoal. Fluminense 3, Portuguesa 0. Quer dizer alguma coisa? Não. Mas é nítido que o time está evoluindo e vai dar muito trabalho nesta temporada. A expectativa na torcida só aumenta. Fluminense vai jogar, eu vou ficar, louco na cabeça. Olá, meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo, é muito bom ter a sua amizade aqui no canal Ligados no Flu, por isso eu gosto de começar os meus vídeos mandando um abraço pra galera que deixa o nome da cidade, de onde está nos assistindo. Começo mandando um abraço pro Wagner em Nagoya, no Japão, o José Expedito em Brasília, o Augusto Mariano também no Distrito Federal. Sábado tem jogo do Fluminense em Brasília, hein, pessoal? O Isalmir Rodrigues, de Imperatriz, no Maranhão, o Everaldo, de Alagoas, o Djalma dos Santos, em Angra dos Reis, Oswaldo Barreto, em Volta Redonda, e o Sérgio Santana, em Saquarema. Um grande abraço a todos vocês. Não esqueçam de fazer a sua inscrição no nosso canal, se você não for inscrito ainda. Ative também o sino para receber as notificações. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Me diga de onde você está nos assistindo para eu poder falar o seu nome aqui nos próximos vídeos. E se você puder, colabore também com o nosso canal. A nossa chave Pix está logo aqui embaixo. Se você puder fazer uma contribuição, eu vou ficar muito grato a todos vocês. Pessoal, vamos lá então? Fluminense 3, Portuguesa 0 no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Uma vitória tranquila do Fluminense, que teve um primeiro tempo um pouco sonolento. O Fluminense com um pouco de lentidão naquela transição da defesa, meio campo e ataque. E aí as coisas mudaram na segunda etapa com as alterações que o Fernando Diniz fez no time, principalmente a alteração, né, que o Diniz fez no time, foi uma mudança só no intervalo, a entrada do Lima no lugar do David Braz, aquela tradicional mudança que a gente já conhece do Diniz, tirou um zagueiro, colocou um jogador de meio de campo, porque a Portuguesa não ameaçava o Fluminense não sofria na sua defesa. E aí a Portuguesa muito recuada, um trabalho do meu amigo, inclusive pessoal, o Felipe Surian, o técnico da Portuguesa, fez um ferrolho ali na defesa da Lusa. O Fluminense teve um pouco de dificuldade, mas a partir da modificação que o Diniz fez, colocando mais um homem de meio campo, o time passou a criar oportunidades e os gols foram saindo naturalmente. Vale ressaltar aqui a grande atuação do Lima mais uma vez. Entrou muito bem no jogo contra o Vasco, mudou o panorama da partida, agora entra muito bem também no jogo contra a Portuguesa, novamente dá um novo gás, uma nova dinâmica ao time do Fluminense, que acabou deslanchando, fazendo 3 gols. O Lima, inclusive, participa do primeiro gol, ele chuta a bola, desvia no Cano, né? O Cano intencionalmente coloca a perna na frente da bola, desvia do goleiro. Fluminense 1-0. E o meu amigo Ricardo Capra, tricolor de Juiz de Fora, vocalista da banda Zona Blue, filmou o gol do Fluminense, o primeiro gol do Fluminense. Eu vou passar para vocês aí agora. Vai! Obrigado então, Ricardo, obrigado pela colaboração. Pessoal, e olha só, depois desse gol do Germancano, as coisas, né, ficaram mais fáceis, a Portuguesa teve que se abrir, o Fluminense foi criando oportunidades, e aí apareceu um jogador que estava um pouco escondido na partida, o Keno, que começou a criar várias situações de gol pela esquerda, marcou um golaço de bicicleta, inclusive o narrador da transmissão do jogo, parece que ele ficou com medo de gritar gol de bicicleta, porque em nenhum momento ele falou que foi bicicleta. Pra mim, aquilo é uma bicicleta. Pra mim, foi um golaço de bicicleta. Não sei a sua opinião. Se você acha que foi um voleio, o que você acha? Na minha opinião, foi um gol de bicicleta. Golaço do Keno, que começa a entrar no time. E aí, quando a gente pega o elenco do Fluminense, com o Fábio, que fez uma defesaça no começo do jogo, e tá muito bem nessa temporada. Você pega André, Keno, Cano, Arias, Ganso, Lima, Nino e ainda tem o Marcelo para entrar nesse time. Olha, Fluminense é hoje um dos grandes elencos do país, né, um dos grandes times do país, com condições de disputar o título de todos os torneios que ele vai disputar. Se vai ganhar, é outra história. Mas o Fluminense, jogando, evoluindo a cada jogo,
né, como a gente tem visto, a cada jogo o Fluminense evolui um pouco mais. A cada jogo o Fluminense se parece com aquele Fluminense que terminou a última temporada. Então, com a chegada do Lima, com a chegada do Keno, do Marcelo, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, o Fluminense fica muito forte. Se o Marcelo jogar 40% do que o Marcelo jogou na vida dele, o Fluminense tem o melhor jogador do país. Eu não consigo ver outro jogador no país com o mesmo potencial técnico do Marcelo. A questão física é também questão de tempo, de motivação, de trabalho, aí vai depender muito do Marcelo. Mas, pelas entrevistas que a gente tem assistido do Diniz, do Mário Bittencourt, do Fred, as declarações do Marcelo, tudo indica que a motivação do Marcelo para vir jogar no Fluminense é lá em cima. É lá em cima. E a gente sabe que o ser humano motivado, ele é capaz, né, de fazer coisas que às vezes nem ele acha que conseguiria fazer. O Marcelo já ganhou tudo como jogador. Tudo que ele podia ganhar. É o jogador mais vitorioso da história do Real Madrid, né? E agora, aos 34 anos, vai fazer 35 em maio, ele volta para a equipe do Fluminense com condições de ser esse líder, né? Esse jogador que vai desequilibrar. O Fluminense já tem vários jogadores que desequilibram, mas o Marcelo vai ser um cara fora da curva. Eu vejo assim. Então, o torcedor do Fluminense está empolgado, essa empolgação também contagiou os jogadores, isso a gente percebeu pela atmosfera do Maracanã. Ontem, mesmo quem não estava no Maracanã, era nítida que a atmosfera mudou, né, dos torcedores, a empolgação. Eu acredito que o jogo contra o Bangu, no próximo sábado em Brasília, vai ser com casa cheia, a torcida do Fluminense vai comparecer em grande número, então a atmosfera mudou, o Fluminense chega muito forte para essa temporada. Muito forte mesmo. O jogo ontem teve 23 mil torcedores presentes, num sábado, 4 da tarde, com calor insuportável no Rio de Janeiro. Temperatura de 32 graus no Maracanã, sensação térmica de 40. Então, assim, mesmo assim, o torcedor abriu mão da praia, foi ao Maracanã para prestigiar o Fluminense. E a tendência nos próximos jogos é sempre com o torcedor chegando, marcando presença, até porque a gente já vai ter o jogo contra o Bangu no próximo final de semana, que eu, como eu disse, acho que vai ser um jogo com um bom público em Brasília, no Mané Garrincha. Na sequência tem o Fla-Flu, eu acredito que a torcida vá comparecer, né, a não ser que o Fluminense, a Taça Guanabara já esteja decidida. Né? A gente vai falar sobre isso também. Aí pode ser que no Fla-Flu, nem o torcedor do Flamengo mesmo vá ao jogo, porque de repente vai ser até um amistoso de luxo, né, com uma preparação para semifinais do Campeonato Carioca. Vamos ver. Ainda dá para o Fluminense ser campeão da Taça Guanabara, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria chamar a entrevista do Fernando Diniz, um trechinho só da entrevista do Fernando Diniz depois do jogo, na Flu TV, falando sobre essa expectativa do Fluminense para conquistar títulos nesta temporada. O Fluminense é favorito para conquistar todos os títulos, Diniz? Eu, assim, de mim, vocês nunca vão ouvir falar assim que é favorito para ganhar título ou coisa do tipo. Sempre o meu desejo, em todos os times que eu trabalhei, desde que comecei minha carreira, é de ganhar o próximo jogo e pensar nas melhores coisas. Acho que o Fluminense tem a obrigação de pensar em vencer tudo que disputar pela frente. Agora, a distância é uma distância. Eu acho que todo time grande tem que ter esse anseio. Agora, existe uma distância muito grande que a gente precisa trabalhar muito para a gente poder aumentar a nossa chance de conquistar títulos esse ano. Todos eles são muito difíceis. A gente tem grandes concorrentes, continuamos tendo times que têm um orçamento muito maior que o nosso, mas isso de nenhuma forma impossibilita o Fluminense de sonhar, de trabalhar e de querer isso. Então a gente sonha, trabalha e quer muito que isso aconteça, para premiar principalmente o torcedor tricolor. Então a gente não vai medir esforço para a gente conseguir avançar em todas as competições. Então, assim, o trabalho pensando em conquista é um trabalho diário do Fluminense.
Na entrevista coletiva, o Fernando Diniz também, ele não cravou em qual posição o Marcelo vai jogar. Ele disse que quem vai escalar o Marcelo é o próprio Marcelo. Se vai ser na lateral, se vai ser no meio de campo, se vai ser no ataque. O Marcelo é que vai se escalar. Isso não quer dizer que o Marcelo vai chegar e vai falar: ô professor, que eu quero jogar tal. Não. Nos treinos, nos jogos, o Diniz vai sentindo, o Marcelo vai sentindo em qual posição ele vai se adaptar melhor ao esquema do Fernando Diniz. Mas eu vejo o Marcelo como assim, ele se encaixa muito bem no perfil do Diniz, porque o Marcelo é aquele jogador, como o Ganso, que precisa de meio toque na bola para fazer uma jogada genial. O Marcelo ele não precisa de muito mais do que isso. E o Marcelo, ele no Real Madrid, nos melhores momentos dele no Real Madrid, ele fazia essa função que hoje o John Arias faz, que é o jogador que se movimenta muito por um lado do campo, procurando as tabelas, as triangulações. Esse é o esquema do Diniz, de aproximação. E o Marcelo fazia isso muito bem no Real Madrid. Então eu acho que ele vai se encaixar como uma luva nesse esquema do Fluminense. O Fluminense fica muito, muito, muito forte com a chegada do Marcelo ao elenco. O presidente Mário Bittencourt também falou depois da partida e disse que a chegada do Marcelo ao Rio de Janeiro está prevista para antes do dia 15 de março. O que isso quer dizer? Dificilmente a gente vai ter o Marcelo participando das semifinais do Campeonato Carioca. Pode até ser que na questão burocrática, né, a questão de regularização do Marcelo, o Fluminense consiga inscrever o jogador a tempo. Né? O Fluminense não depende do Marcelo aqui para inscrever o atleta. Mas, como o Marcelo chega, eu suponho que ele vai chegar entre o dia 10 e o dia 15, o presidente disse que ele chega antes do dia 15. Então, eu estou imaginando aqui que vai ser entre o dia 10 e o dia 15. As semifinais, o primeiro jogo do Fluminense na semifinal, já pode ser no dia 12. Ou seja, né, mesmo que ele seja inscrito, ele não vai participar do primeiro jogo. Talvez possa entrar no segundo jogo. E aí, ele sendo inscrito e o Fluminense indo para a final, aí sim a gente vai ter o Fluminense com condições de colocar o Marcelo em campo. Se o Fluminense chegar na final do Campeonato Carioca, aí sim, se o Fluminense conseguir fazer a inscrição dele a tempo, aí sim nós poderemos ter o Marcelo já na final do estadual, que seria, né, um reforço espetacular. Vamos conferir então a classificação do Campeonato Carioca depois dos jogos desse sábado, porque o Flamengo venceu o Botafogo por 1-0 num jogo que teve muita polêmica envolvendo a arbitragem. O Botafogo teve 3 jogadores expulsos na partida, sendo um que estava no banco de reserva, o Joel Carli. O Flamengo escalou um time reserva, cheio de um monte de menino, vários garotos. Mesmo assim, o Botafogo acabou perdendo para o Flamengo de 1-0. O Flamengo chegou a 23 pontos, o Fluminense tem 19. São 4 pontos de diferença, faltando 2 jogos para cada um. Ou seja, para o Fluminense ter chance no Fla-Flu da última rodada, conquistar o título da Taça Guanabara, que é um título simbólico, na verdade, é importante, é legal ganhar, é bacana, claro que é bacana ganhar, mas é um título simbólico. Mas é bacana ganhar, né? Senão vamos falar que eu estou dizendo que não vale nada. Vale sim, lógico que é legal ganhar. Mas para o Fluminense ser campeão da Taça Guanabara, o Fluminense precisa torcer por um tropeço do Flamengo diante do Vasco. E, claro, o Fluminense tem que ganhar do Bangu. Se o Fluminense ganhar do Bangu e o Flamengo empatar ou perder para o Vasco, o Fluminense vai para a última rodada podendo ser campeão da Taça Guanabara se vencer o Flamengo. Ou seja, para o Fluminense hoje ser campeão da Taça Guanabara, ele tem que ganhar os 2 jogos, e aí inclui o Flamengo, obviamente, e torcer para o Flamengo tropeçar diante do Vasco. Um empate ou uma derrota do Flamengo já são suficientes. Então, próxima rodada, Fluminense e Bangu, e teremos também um Vasco e Flamengo. Essa 9ª rodada ainda não acabou, temos jogos ainda neste domingo, e o Vasco pega na segunda-feira o Boa Vista. Hoje o Flamengo então é o líder com 23, Fluminense segundo colocado 19, o Botafogo é o terceiro com 16, o Botafogo tá se arriscando aí na classificação. O Vasco é o quarto com 14 pontos. Se o Vasco ganhar do Boa Vista, ele ultrapassa o Botafogo, vai a terceiro
E aí o Botafogo cai para quarto lugar e a gente depende do jogo do Volta Redonda contra o Bangu, que é neste domingo. Se o Volta Redonda ganhar, ele empata com o Botafogo, os dois vão a 16 pontos. Então, nesse momento, o Botafogo vê a sua classificação até certo ponto ameaçada. O Fluminense está praticamente classificado, virtualmente classificado, só uma tragédia tira a classificação do Fluminense. Fluminense vencendo o Bangu não só garante a classificação, como também praticamente garante o vice-campeonato da Taça Guanabara, que vai ser importante na semifinal do estadual. Por quê? Porque o segundo colocado, assim como o campeão da Taça Guanabara, eles têm vantagem do empate na semifinal. Então é muito importante o Fluminense vencer o Bangu para garantir a classificação e praticamente sacramentar o segundo lugar, que daria uma vantagem ao clube na semifinal do Campeonato Carioca contra qualquer adversário. Na final não tem vantagem de empate. O campeão da Taça Guanabara não tem vantagem sobre o vice-campeão, ou o terceiro colocado, ou o quarto colocado, não importa. Se o campeão da Taça Guanabara estiver na decisão, ele entra em igualdade de condições contra qualquer outro adversário. Então o importante é terminar nessa Taça Guanabara em primeiro ou em segundo para garantir vantagem na semifinal do estadual. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença aqui no canal Ligados no Flu, espero vocês numa próxima, até mais!